Olá, queridos, graça e paz. Esta é a nossa série Criando a Sua Semana. Eu estou feliz, hoje é o 7º dia e nós compartilhamos durante 7 dias sobre verdades eternas e maravilhosas, as quais nós devemos trazer para a nossa vida hoje na prática. Tomamos, irmãos, todos os dias da criação de Deus, desde o primeiro dia até hoje, o 7º dia. O texto base para a nossa série é o que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 19, que nos diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, queridos, é possível você, de certa forma, de certa maneira, conhecer a Deus, o seu poder, a sua glória, quem Deus é, através da sua criação. E nós estamos trazendo princípios da criação para a nossa vida hoje, na prática. No primeiro dia nós falamos sobre fé do tipo de Deus, como Deus falou à terra que estava sem forma e vazia, e como nós que temos o mesmo tipo, a mesma fé do tipo de Deus, devemos da mesma forma, da mesma maneira, falar palavras de luz, de vida, onde existe trevas e onde existe morte. No segundo dia nós falamos sobre a separação de águas e águas, e como o Espírito ele é comparado a águas na Bíblia. Nós falamos sobre o ministério do Espírito dentro e sobre nós. No terceiro dia nós falamos sobre o poder multiplicador da semente, o qual, irmãos, quebra e despedaça a miséria e a pobreza sobre as nossas vidas. No quarto dia nós falamos sobre o governo e a autoridade, um sistema hierárquico criado por Deus, e como isso é uma grande bênção para nós. No quinto dia, nós falamos sobre a criação dos céus, dos mares, a povoação deles, e nós chamamos de teoria da conspiração, de como os céus estão conspirando a nosso favor, como os céus e o reino do Espírito estão sempre prontos para nos ajudar e nos auxiliar. No sexto dia, nós falamos sobre o final, a criação de Deus, ao qual Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e através de Cristo, hoje, nós retomamos essa posição e podemos continuar, assim como Ele é nessa terra, somos também nós. No sétimo dia, irmãos, eu quero ler com você em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, o fizera. Queridos, a verdade é que Deus, na sua onipotência, onisciência e onipresença, nós não acreditamos que existe um descanso físico por parte de Deus. Mas Ele, como sendo o nosso Pai, estava nos deixando um exemplo, estava trazendo para nós uma verdade, ao qual o livro de Hebreus, no capítulo 4, discorre sobre essa verdade. E nós devemos analisar ponto por ponto e trazer para a nossa vida hoje. Algo que eu quero também comparar e deixar para você é que, da mesma forma que Deus descansou no 7º dia após ter feito a sua obra, Jesus, na cruz do Calvário, assim que tomou sobre si o pecado, assim que tomou sobre si a maldição da lei, ele disse: está feito, está consumado. Então, queridos, eu quero que você associe, da mesma forma que Deus terminou a sua obra e descansou, Jesus, na cruz do Calvário, após ter feito aquilo que precisava fazer no seu corpo, após ter cumprido o ministério que ele veio como ministério da redenção, da reconciliação na cruz, ele abriu a sua boca e disse: está feito, está consumado. Em Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 1, eu vou estar lendo na versão NVI, a nova versão internacional, e nos diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, ou seja, é algo que foi prometido para nós.
que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Paulo está fazendo uma diferenciação entre os judeus e os gentios. E ele está dizendo que da mesma maneira que essa mensagem foi pregada aos judeus, também foi pregado a nós, como gentios que agora somos a igreja. Mas ele diz que a eles não envolveram fé naquilo que ouviram. Eles ouviram, mas desconsideraram. Eles mesmos não envolveram fé e por isso eles não receberam. No versículo 3 diz: pois nós, os que cremos, que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda obra que fizera. A grande verdade, irmãos, é que hoje nós estamos vivendo no descanso do Senhor. E por meio de Jesus Cristo nós somos filhos hoje. Estamos descansando, podemos experimentar dessas maravilhosas verdades e descansar em Deus. A Bíblia fala sobre uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala, irmãos, sobre um fruto do Espírito, que é a alegria que podemos desfrutar todo o tempo. Eu quero falar um pouco mais sobre esse descanso e quero trazer para vocês alguns textos poderosos. O primeiro deles é Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Com certeza, irmãos, alguém que está prestes a ser condenado, ele não pode estar descansando ou em descanso, porque ele aguarda uma severa punição. Mas para nós não existe condenação. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele diz, irmãos, onde o Espírito está, aí a liberdade. E eu quero falar para vocês sobre essa verdade maravilhosa, que é ter recebido a Cristo como palavra e essa palavra ter nos libertado. O Espírito Santo habitar em nós e por isso sermos livres. Oh, glória! No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Você não está mais no império onde o imperador, que é o diabo, está subjugando você. Você hoje está no reino de Deus e você pode descansar nele. Em Efésios 2, capítulo 5, diz: Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, nós estamos sentados no lugar de autoridade, estamos à destra de Deus em Cristo. Aleluia, irmãos, estamos nele, assentados em Cristo, à destra de Deus. Essa é uma posição de honra, essa é uma posição de vitória, essa é uma posição de glória. Mas não apenas estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, ao lado do nosso Rei. Mas Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos.
A nós pertence a glória, a nós pertence o governo, domínio, autoridade, irmãos. Algo que eu quero finalizar trazendo para você apenas esse pensamento. A Bíblia diz que não existe mais condenação sobre nós e que nós já entramos nesse descanso. Eu quero que você imagine como um homem que está sentado na cadeira de réu e ele está prestes, queridos, a ser acusado por uma forma perpétua, está prestes a sofrer uma prisão perpétua, mas de repente alguém chega com evidências e esse homem ele é solto, ele é liberto, ele é absorvido da condenação. Não existe mais condenação sobre ele. Então ele é livre, ele se torna livre e saindo daquele julgamento, existe uma grande limusine, existe um grande carro de luxuoso esperando por ele e existe uma grande herança ao qual lhe pertence e ele agora é chamado para estar num lugar de autoridade e governo e reinando entre os reis. Esse mesmo homem, queridos, esse mesmo sentimento no coração desse homem, que pode nem compreender muito bem aquilo que aconteceu, mas agora existe uma posição de rei que o espera. É exatamente isso que deve estar no nosso coração. Alguém que foi absorvido de uma condenação eterna e agora lhe resta apenas reinar nessa vida no meio dos reis. Aleluia! Querido, muito obrigado por você ter estado conosco durante esses dias. Virão muito mais outras séries e desde já eu convido você a compartilhar. Eu convido você a pregar o Evangelho junto comigo, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, inscrevendo-se no nosso canal. Poderemos ir muito mais longe, poderemos fazer muito mais junto com você. Que você seja abençoado na prática da palavra e que você possa ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus.